O cofre está aberto. Em outubro de 2008, o sistema financeiro global entrou em colapso. Bancos quebravam. Bolsas despencavam. Trilhões de dólares evaporavam em horas. O mundo assistia paralisado, e a maioria dos grandes fundos vendeu tudo o que tinha para sobreviver. Mas havia um fundo que fez o oposto. Enquanto o planeta entrava em pânico, a Noruega comprou. Comprou como nunca havia comprado antes. E 12 anos depois, em março de 2020, quando o mundo travou de novo por causa de uma pandemia, a Noruega fez exatamente a mesma coisa. O que eles sabem que o resto do mundo não sabe. Isso é o que vamos revelar hoje. Para entender o que a Noruega fez, você precisa entender primeiro o tamanho do terremoto. Em 2008, o Fundo Soberano Norueguês, o maior do mundo, perdeu 96 bilhões de dólares americanos em um único ano. 96 bilhões em 12 meses. Isso representava uma queda de 23,3% no valor total do fundo. A maior perda anual da história do GPFG desde a sua criação. Mas aqui está o detalhe que os guardiões do cofre precisam entender. Isso não foi descuido. Não foi erro estratégico. Foi uma decisão deliberada. Enquanto o mundo vendia ativos desesperadamente, o conselho gestor do NBIM se reuniu em Oslo e analisou os dados. E chegou a uma conclusão que parece contraintuitiva, mas é matematicamente inevitável. Quando ativos de qualidade despencam em pânico, o melhor momento para comprar é exatamente esse. E foi o que fizeram. Em 2008, o fundo aumentou sua exposição a ações de 40% para 60% do portfólio total, comprando bilhões em empresas que estavam sendo vendidas a preço de liquidação. Apple, Microsoft, grandes bancos europeus, indústrias globais, tudo sendo vendido por pessoas em pânico. E a Noruega comprando em silêncio. Mas o que vem a seguir é ainda mais perturbador, porque há um número que define exatamente o quanto essa estratégia valeu. Em 2009, os mercados globais começaram a se recuperar, e o fundo norueguês, que havia comprado bilhões no fundo do poço, registrou um retorno de 25,6%, o maior retorno anual da história do fundo até então. 25,6% em um único ano, sobre um fundo que naquele momento já valia centenas de bilhões. Isso não foi sorte, foi matemática, foi disciplina, foi a capacidade de resistir ao medo coletivo e agir contra o instinto humano de fugir quando tudo desaba. O CEO do NBIM na época, Yngve Slyngstad, descreveu assim: quando os preços caem muito abaixo do valor real dos ativos, o risco de ficar de fora é maior do que o risco de comprar. É uma frase simples, mas ela custou décadas de aprendizado e bilhões em perdas temporárias para ser provada verdadeira. O modelo ficou conhecido internamente como o comprador de último recurso, a estratégia de agir quando todos recuam. E em 2020, eles foram obrigados a testá-la de novo. Dessa vez, em velocidade jamais vista na história moderna. Março de 2020. O mundo inteiro parou. A pandemia de Covid-19 gerou o colapso de mercado mais rápido da história moderna. O S&P 500, o índice das 500 maiores empresas americanas, caiu 34% em apenas 33 dias. Mais rápido do que em 1929. Mais rápido do que em 2008. Empresas aéreas valiam quase zero. Redes de hotéis negociavam a preços de liquidação. Varejistas, petrolíferas, bancos, tudo derretendo simultaneamente. O FMI projetava a pior recessão desde a Grande Depressão. E a Noruega? A Noruega comprou 47 bilhões de dólares
em ações em menos de 3 meses. 47 bilhões de dólares. No momento em que o mundo fugia, Nicolai Tangen, que assumiu como CEO do NBIM, justamente naquele período caótico, foi claro: nossa estratégia não muda porque o mercado caiu. Nossa estratégia existe precisamente para esses momentos. E os resultados vieram com brutalidade matemática. Quando os mercados se recuperaram ao longo de 2021, o fundo registrou o maior ganho anual de sua história. 123 bilhões de dólares americanos de retorno em 2021 sozinho. 123 bilhões em um único ano, sobre ativos que haviam sido comprados no fundo do colapso pandêmico. Mas como um fundo público de um país de 5 milhões de pessoas consegue agir com tamanha frieza enquanto o resto do planeta entra em colapso emocional? Isso tem uma resposta, e ela é mais simples do que parece. A resposta está na arquitetura do fundo e em 3 regras que protegem o GPFG de si mesmo. Primeira regra: isolamento político. O fundo é gerido pelo NBIM, que opera com autonomia total do governo norueguês. Nenhum ministro, nenhum parlamentar, nenhuma pressão eleitoral pode influenciar as decisões de investimento. Isso é lei. Isso é constitucional. Quando a crise chega, não há político buscando reeleição, pressionando por movimentos populares e equivocados. Segunda regra: horizonte infinito. O fundo não tem data de resgate. Não há investidores pedindo dinheiro de volta quando o mercado cai. A Noruega pensa em décadas, às vezes séculos. Isso significa que uma queda de 30% em um ano é, na perspectiva correta, irrelevante. É ruído em um gráfico de 50 anos. Terceira regra: a banda de rebalanceamento. Quando os preços caem, as ações ficam subrepresentadas no portfólio. A regra obriga o fundo a comprar mais ações para voltar ao peso-alvo. Comprar na crise não é coragem, é protocolo. A Noruega literalmente é obrigada por contrato a comprar quando o mercado desaba. Essas 3 regras juntas criam algo que nenhum fundo privado consegue replicar: a capacidade de agir de forma racional quando o mundo inteiro está agindo por medo. E isso, guardiões do cofre, vale bilhões. Agora vamos olhar para o espelho. Em 2008, o Brasil tinha um fundo soberano. O Fundo Soberano do Brasil foi criado em 2008, o mesmo ano da crise, com 14,2 bilhões de reais. E em vez de ser usado como ferramenta estratégica de longo prazo, foi utilizado para cobrir déficits fiscais e financiar programas do governo ao longo da década seguinte. Em 2019, o fundo foi extinto, zerado, encerrado por decreto. A Noruega acumulou 2 trilhões de dólares americanos. O Brasil criou, gastou e dissolveu um fundo em uma única geração. Em 2020, quando a pandemia derrubou os mercados, o Brasil não tinha fundo soberano para comprar ativos a preço de liquidação. Não havia mecanismo de acumulação estratégica. O país estava, como havia estado em 2008, do lado errado da equação. Do lado de quem vende quando deveria comprar. Isso não é julgamento político, é matemática. É a diferença entre ter ou não ter uma estrutura de acumulação de longo prazo que sobreviva a eleições, a crises e a governos. A Noruega construiu essa estrutura. O Brasil não construiu. E os números, como sempre, não mentem. Mas há um dado final que eu preciso te mostrar. E ele resume tudo o que você viu até aqui em uma única linha. Desde sua criação em 1998 até 2026, o Fundo Soberano da Noruega acumulou mais de 1 trilhão de dólares americanos
em retornos de investimento, ou seja, dinheiro gerado pelo dinheiro, acima de todo o capital depositado pelo petróleo. $1 trilhão gerado pelo próprio portfólio, comprado com disciplina, protegido com regras, multiplicado com paciência. E uma parte significativa desse trilhão veio de 2 momentos que o resto do mundo passou com medo: 2008 e 2020. Enquanto outros fundos vendiam, a Noruega comprou bilhões no fundo do poço. Enquanto outros calculavam perdas, a Noruega calculava oportunidades. E enquanto o mundo se recuperava, a Noruega colhia os frutos de uma estratégia que nenhum político, nenhum pânico e nenhuma crise conseguiu interromper. Esse fundo hoje vale $2 trilhões americanos e está crescendo. Se você chegou até aqui, guardião do cofre, você agora sabe algo que a maioria das pessoas não sabe: que a maior arma de um fundo soberano não é o dinheiro. É a disciplina de usar o dinheiro quando todos os outros estão com medo de fazer isso. Se este episódio revelou algo que você não esperava, compartilhe com alguém. Inscreva-se no canal, ative o sino e não perca o próximo episódio, porque o que vem a seguir vai te surpreender de um jeito diferente. A Noruega não compra só ações e imóveis. Ela investe em petróleo, mas com uma regra que contradiz a sua própria origem. O fundo criado com dinheiro do petróleo tem uma política oficial de desinvestimento em petróleo. Como isso é possível? Porque a Noruega está vendendo ações de empresas de petróleo, enquanto ainda extrai petróleo do Mar do Norte. Isso fica para o próximo episódio. O cofre fecha aqui.